é o nosso material do acolhimento. E nós vamos mostrar aqui para vocês como é que funciona. A gente vai fazer aqui, mas você pode fazer com o que você tiver em casa. O que foi que nós fizemos aqui? Olha, nós colocamos o papel, nós usamos essa técnica aqui, ó. Papel rascunho, papel coisa nenhuma. Colamos por cima. E depois disso, a gente deu uma demão de tinta, tá? Porque assim, o papel higiênico, como é branco, e o papel crepom, você não precisa pintar, a não ser que você queira. Mas o papel borrão você precisa. Então a gente misturou preto com azul para dar essa cor. Aqui nós fizemos com tinta guache, mas vocês podem fazer com tinta PVA qualquer, que sobrou o resto de construção, você pode fazer. A gente pintou e nós vamos te ensinar agora como dar aquele tom de dourado. Aí aquele tom de dourado, a gente vai usar essa aqui, ó, essa tinta aqui. Ela se chama Metal Colors e ela é uma tinta metálica. E, meu Sueli, se eu não tiver essa tinta metálica, eu posso fazer com qualquer cor. Você pode fazer com branco, você pode fazer... É uma cor escura, você usa... Esse aqui é uma pátina em papel, o nome dessa técnica. Pátina em papel, tá bom? É uma técnica que a gente usa para madeira, que a gente está usando aqui no papel. Eu vou usar aqui, olha, um tom bronze... e metal e ouro rico. A gente tem ouro rico, ouro pálido, ouro velho. Aí tudo vai depender do tipo de acabamento que você quer dar. O que eu vou fazer aqui? Eu e Dori, que fizemos essas artes, nós vamos colocar aqui o ouro. Eu vou colocar aqui o ouro, gente, sobre um papelão, tá bom? E como é um livro bem grande, a gente vai usar essa trincha bem larga e bem usada, por sinal. E aí, a gente vai fazer o quê? A gente vai manchar só, vocês estão me acompanhando aí, né? Só dar aquela manchadinha e deitar, ó. Estão vendo? Não é assim, é deitadinho. Que é justamente para dar aquele tom de velho, um ouro gasto. Então a gente deita o pincel e vem para aquelas nervurinhas que a gente fez no papel, agora elas vão aparecer, tá bom? Aí você vai fazer o tanto que você achar que precisa de cor, né? Não tem assim uma regra, né? Aí cada um vai achar que precisa de mais forte, de mais fraco, tá bom? E aqui, é claro que onde você está o nome, aí depois você vem e vai fazer um destaque. Então é uma coisa pouquinha que você vai usar, tá bom? Aqui no nome não, é um pouco mais. Mas no restante é uma coisa besta de tinta que você vai usar. Não, Gedor? Olha aí, já deu um destaque, você já consegue ler, né? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o contrário, porque eu só fiz de um lado, certo? Aí agora a gente vem com o outro lado. Vocês percebem que quando a gente vem do outro lado, se ficou alguma coisinha, algum risquinho que não foi destacado, agora ele vai ser. Agora vocês estão vendo que é sempre deitadinho,
sempre deitadinho, ok? Viram como fica legal a técnica? Mas agora eu quero destacar esse nome, bem aqui, Sou Salvo. Aí a gente tem uma pastinha, né, Dori? Uma pastinha, aquela pastinha metálica. Ela é um pouquinho mais cara, na verdade ela é bem cara, gente. Mas ela vai ajudar a gente a destacar aqui o nosso nome, Sou Salvo. E aí, como eu disse para vocês, cada um vai saber a intensidade do dourado que quer. Ok? Então eu vejo aqui um lugarzinho que precisa de mais alguma coisa, vou lá e passo. E é uma que já está aberta, vou lá e passo e amém, tá bom? Então não tem nenhum segredo. Ok? Vamos fazer agora do outro lado. Só para vocês terem certeza de como é que fica o outro lado. Então, sempre deitadinho. E também a gente pode optar por fazer os cantos mais dourados. Aí, gente, vocês é que vão decidir como vai ficar. Vocês não acharam bonitos? Aqui a gente pode passar uma pastinha. Essa pastinha eu tanto posso passar esse mesmo que a gente estava usando, ou eu posso passar uma pasta. Essa pastinha ela é muito legal, carinha, bichinha. Mas uma pastinha dessa, quando a gente comprou, estava R$25, um negócio minúsculo. Mas, gente, vale a pena. Por quê? Porque ela vai dar um tom de dourado diferente. A gente passa assim mesmo, com a mão mesmo, tá? Diferente, vocês estão vendo aí? Totalmente diferente do que estava. Certo? Não tem muita regra aqui não. A ideia é Cor Gold Fix. Gold Fix. Pasta metálica, tá bom, gente? Aí a gente vai... Essa pasta aqui, ela vai servir para as lembrancinhas, para um monte de coisa. E é uma coisinha de nada que a gente usa. Já dá um destaque bem grande na nossa peça, tá bom? Nosso Sou Salvo na frente e atrás. E a gente agora, já aproveitando, então é a mesma coisa que vai pro livro. É uma peça que é útil, não foi só desenhada pra gente fazer essa live, a gente está usando esse material. Inclusive já a gente vai abrir para vocês para mostrar como usar. Então eu não vou misturar aqui, mas já a gente vai fazer uma com tinta guache, até porque é uma pátina investida. E a pátina, ela é uma técnica que a gente usa com PVA, então não tem problema, tá bom? Então a gente vai fazendo aqui. O importante é, quando terminar, vai ficar legal, vai ficar atrativa. Ó, você pode fazer isso também. Ó, tá vendo? Eu estou dourando aqui a parte. Vamos agora levantar esse recurso para você saber do que a gente está, que peça é essa que a gente está fazendo. Então, olha aqui a nossa peça que a gente estava fazendo, que é o Sou Salvo. Então, isso aqui você vai levar como uma mala. Inclusive, a gente trouxe até aqui a proposta de fazer as alcinhas, tá? Porque ela vai virar uma mala mesmo, tá bom? E aí, como é que funciona isso? Aqui
está a primeira coisa, vou puxar aqui por trás para você, que nós vamos começar a falar do amor de Deus. Então a gente vai fazer as perguntas para a criança. Qual o seu nome? Por que você levantou a sua mão quando te fizeram um convite para receber Jesus? E a criança vai falando. Você sabia que você é pecador? Não, ou sim. E o que é o pecado? Então a gente vai aqui nesse momento, vamos trocar aqui de posição, a gente vai nesse momento começar a ensinar para a criança, né? Aqui, olha, sobre o pecado. A gente vai levantar aqui e a gente vai ter a palavra pecado. E o que é pecado? Pecado é errar o alvo. Pecado é rebeldia contra Deus. Aqui desse lado, sabe o que você vai ter? Você vai ter todas as referências bíblicas que vão falar sobre o pecado. Então, tudo que você precisar para falar sobre o pecado, João 8, Romanos 3, 23, 1 João 3, 4, Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, pecado é se desviar do caminho. Então, tudo que você precisa, então acaba sendo o quê? Você pode pedir para que a criança tire o versículo e procure na Bíblia. Você pode ter também como uma memória para você. Aqui vai estar tudo sobre o pecado, está dentro desse bolso. Se eu precisar de mais coisas sobre o pecado, digamos que o meu aluno, ele ainda tenha dúvidas, eu vou ter aqui dentro. Aqui dentro eu tenho vários bolsinhos. Cada bolsinho desses está numerado, certo? Aqui eu tenho o 1, onde eu vou falar do amor de Deus. O 2, o nosso pecado. O 3, a morte de Cristo em nosso lugar. O 4, perdão gratuito. O 5, uma nova vida. Aqui dentro, se eu precisar do 3, tudo que eu precisar do 3 está aqui dentro. Ó, a morte de Cristo em nosso lugar. Quais são as referências bíblicas do 3? Eu também vou ter aqui nesse bolsinho. Além do próprio conceito. Então, o que é? Por que Jesus teve que morrer? Porque o pecado era uma dívida que nós não podíamos pagar. Por que Jesus precisava morrer? Porque nós estávamos condenados à morte. E somente pela morte de um justo haveria remissão de pecado, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. E aqui o que eu tenho? As referências do ponto número 3, que é a morte de Cristo em nosso lugar. Então, o que acontece? Você pode usar como revisão, você pode usar como um jogo, você pode usar no trabalho com os seus alunos. E esse aqui, por exemplo, também, olha, vamos mostrar aqui, a gente vai colocar, Jesus nunca pecou, ele morreu na cruz em nosso lugar. Então, você vai revisando toda a história a partir de um único material. E detalhe, Tia Dori, com esse único recurso, você pode fazer uma campanha evangelística, você pode fazer aconselhamento, você pode fazer um culto público e você tem aqui todos os princípios. Então a gente tem aqui, por exemplo, nós falamos do nosso pecado e o bolso tem tudo. Aí a gente vai falar sobre a morte de Cristo em nosso lugar. Quem morreu em nosso lugar? Jesus. Então aqui está. Aí eu vou falar sobre o perdão gratuito. O perdão gratuito está aqui. E o que significa perdão? Para que nós sejamos perdoados, a gente precisa fazer o que primeiro? Precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Precisamos confessar os nossos pecados
precisamos pedir a Deus perdão pelos nossos pecados. Então a criança vai ter aqui, olha, o que é esse perdão? Por que eu posso pedir perdão? Por que eu posso ser perdoado? Porque o perdão é gratuito? Porque Jesus pagou a nossa dívida. Por que o perdão é gratuito? Porque Jesus nos livrou de toda a culpa. E aqui eu posso colocar as referências bíblicas, ok? Então esse é um material que você pode, esses bolsos, todas essas imagens, elas estão no nosso CD de recursos. Quando você abre o CD, você já vai ver lá acolhimento. E no acolhimento você vai ver todo esse material. E quando eu chegar aqui, uma nova vida, né? Aqui o que é? Recebi a Cristo, tenho uma nova vida. A mesma coisa eu tenho aqui, gente, nos meus bolsinhos, ok? Eu tenho o número 4. No bolsinho número 4, eu vou pegar todas as referências que falam de uma nova vida. E elas estão, inclusive, separadas por cores. Então, além de você ter aqui todos os conceitos, pecado, no bolsinho do pecado vai aparecer o que é o pecado. A morte de Cristo em nosso lugar vai aparecer porque Jesus morreu e as referências. Tudo para isso. O amor de Deus da mesma maneira. Então, o que acontece? Você tem aqui um recurso que é completo. Agora, tem que estudar. No nosso material, a gente fala sobre cada princípio. Aqui não é fase da salvação, não é cor da salvação, mas princípios bíblicos do plano de Deus. São 5 princípios que resumem de uma forma clara, sucinta, objetiva para a criança o plano de Deus em relação à humanidade com o intuito de salvá-la. Isto é o plano da salvação. Então, o plano da salvação não é cor, não é forma, não é livro sem palavras, mas todas as ações de Deus em relação à humanidade com o propósito de salvá-la. Então, nós pecamos? Sim, mas Deus nos ama. Então, porque Ele nos ama, Ele, apesar de ter expulsado, de ter mandado o homem sair do Éden, Ele promoveu, Ele criou um plano para trazer o homem não apenas para um novo Éden, para uma novo paraíso, mas para perto da sua presença mais uma vez. Mas para que isso aconteça, o homem precisa se reconectar a Deus. Aqui ele caiu, mas porque Jesus morreu, ele pode voltar-se para Deus, se reconectar a Deus, sabendo que um dia ele voltará. Hoje somos nós que estamos indo em sua direção, mas um dia ele virá dos céus com poder, grande glória, e todos aqueles que o aceitaram vão vê-lo, vão ouvi-lo e vão morar com ele para sempre. E a nova vida é essa esperança. Não é a volta ao Éden, mas a volta a Deus, que é muito mais do que um lugar, que é muito mais do que um nome, que é muito mais do que uma imagem de livro. A gente não consegue nem chegar perto daquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Amém? Então, com isso aqui, se você estudar direitinho no manual, você vai ter tudo certinho lá, tá bom? Então, aproveitando já e já mostrando aqui o nosso material do nosso cantinho de acolhimento. E vamos encerrar aqui, gente, já tinha muita coisa.